Fala pessoal, beleza? Então, tô fazendo mais um vídeo aqui para falar sobre um pouco de hebraico, etc. Mas, primeiramente, eu queria trazer só um entendimento a vocês. Sempre quando eu venho trazendo hebraico é porque, não porque eu sou melhor que ninguém, ou porque eu sou um professor de hebraico, ou porque seja lá qual for o outro tipo de julgamento contrário ao ser que eu sou, entendeu? Ao que eu sou. Mas eu queria trazer uma coisa que eu, não que eu estudei para isso, mas que eu notei, eu observei e encontrei uma coisa interessante em relação ao hebraico, etc. E sobre as escrituras. Aqui eu vou ler. Aqui está grifado, tá? Mas um texto inteiro. Mas eu queria ler só uma parte aqui. Aqui é o capítulo 1 de Gênesis, tá? Da Bíblia Católica, o qual eu tenho aqui. Mas se você quiser ler qualquer outro tipo de Bíblia, vocês vão encontrar o mesmo texto, tá ok? Eu queria ler exatamente aqui. Capítulo 1, versículo 26, que é exatamente esse, tá ok? Em diante, eu vou grifar aqui para vocês terem noção qual é o capítulo que eu vou ler. Seria esse capítulo aqui, não sei se vocês estão vendo a setinha, beleza? Eu vou ler o 26 e o 27. Só para a gente ter uma pequena noção do que eu vou dizer. Então está dizendo assim: então o Criador disse: façamos o homem em nossa imagem e semelhança, que ele reine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Deus criou o homem à sua imagem, criou a imagem de Deus, criou o homem e a mulher. Beleza? Então a primeira coisa que eu queria dizer aqui, quando fala que o Criador nos criou a sua imagem e semelhança, beleza? O que as Escrituras têm a ensinar em relação a isso? Quando se fala que o homem foi criado à sua imagem e semelhança, está falando que nós temos um algo do Criador em nós, tá? E um dos seus mandamentos para a humanidade, ao qual a humanidade toda foi criada em imagem e semelhança do Criador, porque somos descendentes de Abraão e de Eva, de Adão e Eva. Então, um dos mandamentos dado lá desde o princípio, assim diz as Escrituras, que era o amor ao próximo. E esse mesmo amor ao próximo fala ser semelhante, né? Amar o vosso semelhante. Se nós somos semelhantes uns dos outros, assim também nós somos semelhantes do Criador, porque fomos feitos à imagem e semelhança dele. E eu queria trazer um entendimento aqui através disso, porque o mandamento amai-vos ao próximo como a ti mesmo é a mesma coisa que amar o Criador sobre todas as coisas, porque primeiramente o amor é a lei dele, é o mandamento dele. Então, se nós obedecemos a ele, nós amamos a ele. Quem é o filho que não ama o seu pai, que não vem ali obedecer? Então, quando se fala que amamos o nosso Criador, automaticamente significa que nós amamos ao Criador, correto? E se nós amamos o Criador, obedecemos ao mandamento dele e assim praticamos o amor, porque esse é o mandamento. E se esse é o mandamento, obviamente vamos amar o nosso semelhante, porque é esse o mandamento que ele quer que nós praticamos. E assim automaticamente amamos a ele. Entende? Não são dois mandamentos. Na verdade seriam dois mandamentos ligados em um único objetivo. Entende? Então eu vou ler com vocês aqui um trecho
de Mateus, tá? Não vai estar aqui, eu não vou botar aqui na tela, mas eu vou ler aqui. Só para vocês saberem qual o texto. É Mateus capítulo 7, para quem quiser ler junto. Versículo 12, que diz assim: portanto, todas as coisas que vós quereis que vos façam os homens, também fazei a eles, pois esta lei e os profetas. O que é a lei e os profetas? A gente fazer algo ao outro, ao meu semelhante, aquilo que eu gostaria que fizessem para mim. Isso significa que eu estaria me assemelhando a outra pessoa. Ou seja, estaria a me assemelhar, ou seria semelhante a ele, ou ele semelhante a mim, ok? A mesma coisa seria com o Criador, porque o Criador nos fez imagem e semelhança, ou seja, ele dá um entendimento como se fosse uma lei, como a lei da física, a lei da natureza. Essa é a lei do Criador, é algo que seja automático, entende? E vou ler aqui também Lucas capítulo 6, Lucas capítulo 6, deixa eu só procurar aqui, e o verso, se não me engano aqui, seria 31. Então Lucas capítulo 6, verso 31. E assim como quereis que os homens vos façam, fazei-lhes igualmente, ou seja, me assemelharei ao meu próximo, né? Aos homens, aos seres humanos. Espero que vocês estejam entendendo o que está querendo ser dito aqui. E quando o Criador fez toda a humanidade à sua imagem e semelhança, e o primeiro mandamento é amar a Ele sobre todas as coisas, automaticamente eu estaria amando ao meu próximo, porque Ele é a semelhança do Criador. Se Ele é a semelhança do Criador, então automaticamente deveria amá-lo. Entendem? Uma coisa também interessante, está escrito em 1 João capítulo 4. Começa a partir do versículo 20. Então, 1 João capítulo 4, versículo 20. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 20. Que diz assim: se alguém disser, ama a Deus, ama o Criador, mas odeia ao seu irmão, é um mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, e ainda ponho, e isso abre parênteses, e que é a semelhança do Criador, fecha parênteses. E esse foi o meu dito. Voltando ao versículo. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, a Deus, quem não vê, não poderá amar. E este é o mandamento que dele recebemos. Aquele que ama o Criador, ama também o seu irmão. Porque o meu irmão é semelhança do Criador. Porque desde o princípio o Criador fez ele a imagem e semelhança do Pai. Então, o que quer dizer isso? Vamos entender. Isso quer dizer que quando amamos o nosso semelhante, nós amamos o Criador ao mesmo tempo, porque ele é imagem e semelhança. E se eu faço bem ao meu próximo, é porque eu gostaria que fizessem um bem para mim. Aquilo que eu gostaria que fizessem para mim, eu iria fazer para o meu próximo, porque ele, além de ser semelhante ao Criador, ele é semelhante a mim também. Entendem? É aonde eu quero chegar. Agora chegando ao hebraico, ao qual eu iria falar, beleza? Vamos lá. O que tem o hebraico a ver com tudo isso? Algumas palavras em hebraico têm a ver com tudo isso. Vamos começar através do homem, ou seja, do Adão, de Adão. Adão em hebraico, como a gente está vendo, significa vermelho ou homem, certo? É só a gente analisar as mesmas letrinhas em hebraico aqui e aqui. É o mesmo significado. Homem, humanidade, homem, ser homem. Adão, o primeiro homem. Adão, o primeiro homem, ou vermelho, porque vem da terra. E essa palavra Adão é porque foi feito
né? O homem foi feito da terra. E a palavra terra em hebraico, ela significa Adamá, correto? Terra, solo, terra, pedaço de terra, enfim. Então o homem, o primeiro ser humano, Adão, ele veio da terra. Se a gente analisar a palavra Adão, quem se lembra sobre o que foi estudado na escola da língua portuguesa, sobre prefixo e sufixo, que são palavras antes e depois de uma palavra central, vamos dizer assim. Por exemplo, cruz, crucifixo. Encruzilhada, porque vem de cruz. Cruz é a palavra central. Crucifixo entrou o sufixo cifixo da cruz, né? Crucifixo. E encruzilhada entrou o prefixo e o sufixo na palavra cruz, que é em, aí vem cruz e depois ilhada, certo? No hebraico também acontece a mesma coisa. Aqui a gente tem a palavra Adão. Essas 3 letras aqui é chamada de Aleph, Dalet e Mem. Ou seja, essa aqui pode ser um som de uma vogal, essa aqui é a letra D e essa aqui é a M. Como não tem vogal, quando se junta essas 3 letrinhas aqui, elas dão uma palavra, né, e a sua pronúncia, o qual está no hebraico, ok? E essa pronúncia é Adam. Se a gente tirar o prefixo aqui, que é essa letra, vai ficar só Dam, certo? E Dam vai ser a principal palavra que nós vamos trabalhar hoje, que a gente vai ter um entendimento aqui bacana. Eu vou pedir primeiramente perdão aos irmãos que estiverem vendo esse vídeo até agora. Já são 12 minutos e eu queria pedir perdão porque esse vídeo vai ser um pouco demorado, sim, infelizmente. Eu não gosto de fazer muito vídeo demorado para que as pessoas possam ter o entendimento exato, mas às vezes tem necessidade que haja uma demora, tá ok? Então, nesse momento, eu peço perdão aos irmãos. E voltando ao assunto, o que isso vai ter a ver com a história de amar o Criador sobre todas as coisas e o meu próximo como a ti mesmo, que é me tornar semelhante a Ele? Vamos lá. Beleza, a gente tem aqui como pai da humanidade Adão, certo? Se a gente passar para a próxima palavra, a gente tem a palavra Adamá, que é terra. Ou seja, aqui a gente tem um sufixo e prefixo. O sufixo é Aleph, que faz o A. O Dan no meio, né, que a gente está vendo aqui. E o A no final, tá? Que é com a letra Re, que é o H, que é esse Hzinho aqui. Mas juntando todas as palavras, as letras consonantais, aparece essa pronúncia, Adamá. Quando a gente tira esse aqui, a gente volta à palavra Adão, né? Só muda esse formato de escrita porque no hebraico tem desse significado de quando algumas letras estão no finais da palavra, elas modificam a sua forma, ok? Isso não vou entrar nesse mérito, mas só para vocês entenderem mais ou menos. Então o M no final do hebraico fica quase que essa forma quadrada aqui, ok? Então vamos voltar aqui para não demorar. E quando ele está no início ou no meio, ele fica desta forma, ok? A letra M. Beleza? Está aqui e está aqui. Então vamos prosseguir aqui rapidinho. Então, Adamá quer dizer terra. Adão saiu da terra, porque Adão vem da palavra Adamá. A gente tem aqui Adamá. Se a gente tirar o Aleph e o Mem, só vai ficar, né, assim, dessa forma. A gente vai ter o DM. O DM em hebraico junto faz esse som, Dam, ok? E Dam em hebraico, como a gente está vendo aqui, significa sangue, ok? Então beleza, a gente tem aqui Adão, que saiu da terra, Adamá, que saiu, por isso nós temos o sangue, né, no nosso corpo. E Damá
que é a mesma coisa que Adamá, só que sem a letra inicial aqui, só fica Damar. Olha só como fica a pronúncia. E vem a pronúncia novamente aqui, ó, Damar. Quer dizer parecer, assemelhar, ser semelhante, comparar a alguém, obviamente. Então, quando eu digo que é amar o meu semelhante, o meu próximo, ou seja, o meu ou outro ser humano, automaticamente a gente está falando que estamos amando a imagem do Criador, porque o Adão, a humanidade, foi formada à imagem semelhante do Criador. E quando se fala que nós vamos amar o nosso próximo, automaticamente a gente está falando que estamos nos assemelhando. Entendem? E o que isso quer dizer? Desde o princípio, até mesmo na palavra, na língua, ao qual foi dada ao povo hebreu na época, e esse povo hebreu foi escolhido pelo próprio Criador para trazer a mensagem da salvação, do Messias, foi um povo onde nasceu o Messias. Ele já escolheu com o intuito de trazer essa mensagem na língua também. Porque quando a gente fala Dam, Damá e Adamá, a gente está falando exatamente quase a mesma coisa, porque tudo veio de uma mesma sequência na sua linguagem. O que eu quero dizer com isso? Quando nós falamos que nos assemelhamos, é porque exatamente da onde saiu o homem, ou seja, Adão, toda a genética de Adão está não só em mim, como no meu semelhante, independente de quem ele seja, como ele é. Ok? Ele tem sangue, ele foi feito da terra e ele é filho de Adão. Por isso que Adão, Dam e Adamá surgem da mesma fonte. Por exemplo, Adão é um homem da terra, veio da terra, ser humano, foi feito imagem semelhante do Criador. Adamá, da onde surgiu o homem. Deixa eu mudar aqui. Da onde surgiu o homem. Ok? Dam é o sangue que corre na veia do ser humano. Damá é quando eu me assemelho ao ser humano, a um outro ser humano, ou seja, a um irmão meu, né? Independente de quem ele seja. Então, na própria língua já está o significado e a lei do Criador, já desde muito tempo, entendem? Agora, como a gente já teve a noção mais ou menos do que é o significado de cada palavra, eu quero que vocês prestem bem atenção em cada letra. Se vocês quiserem pausar e tentar escrever dessa forma aqui, tentarem copiar as letras em hebraico e o significado em nossa língua aqui, com as nossas letras, né? Por exemplo, essa letra e Adão, Adamá, e escrever o que está escrito aqui, né? E dessa forma, e também dessa forma, para vocês entenderem agora o próximo passo do entendimento sobre a lei do Criador, o que ele já veio feito, já vinha fazendo, melhor dizendo, durante o tempo antes de surgir o Messias, e o testemunho que não só tem nas escrituras, na natureza, mas também na escrita do povo e na língua, entende? Vamos lá. Isso aqui é o que eu comecei a tirar em relação aos significados além, né, vamos dizer assim, um testemunho além do significado das palavras. Eu estou usando aqui um hebraico arcaico. Quem puder pesquisar sobre isso seria interessante. Por isso eu também pedi para que vocês pudessem pausar o vídeo e tirassem aquelas letras em hebraico para poder ficar guardado num caderno e vocês entenderem cada letra agora no seu hebraico arcaico, ok? Vamos lá. Aqui é a palavra Damá, tá? Aqui é a palavra Damá. Aqui seria Adão, né, na sua escrita arcaica. Aqui está Adão e aqui está Adamá, que é terra, ok? Vamos no princípio de todas as coisas.
cada letra dessa em hebraico tem também um significado. Por exemplo, essa aqui, que é a letra D, ela é chamada de Dalet. E Dalet, em hebraico, essa palavra Dalet, ou Dalet, ela significa porta, portal. Por exemplo, a palavra Mem significa águas, né? Que é a letra M. No nosso português, nossa língua é igual à letra M, mas a palavra Mem em hebraico significa águas. Ou seja, o Criador, além de tudo, além de deixar esse significado de todas as coisas também em relação à lei dele, ele também deixou um segredo, né, escondido na escrita, entende? Por essas e outras, ele escolheu o povo hebreu para trazer a mensagem da salvação para a humanidade. Não foi porque os hebreus eram os melhores, mas por causa da linguagem dos hebreus e tudo mais, ele poderia trazer todo o significado da sua vontade, tá, para a humanidade. Só que, infelizmente, há muito tempo atrás, os líderes, né, que se tornaram até líderes religiosos, eles corromperam. Isso aí está nas escrituras, desde lá de Isaías, que foi contra as lideranças, né, sacerdotais daquela época, em relação ao ungido, né, o Filho do Criador, ao qual nós cremos que é Yahushua, certo? O seu verdadeiro e fiel nome. Depois eu vou fazer um vídeo falando sobre o nome, dando mais relatos interessantíssimos sobre o nome, mas vamos focar primeiro aqui no mandamento, tá? Enfim, olha só, você lembra que eu falei que ele fez um homem, né, Adão, da terra, ou seja, da Adamá, e o que corre nas nossas veias é o Dam, que é o sangue, mas tudo isso aqui vem, uma outra palavra significa Damar, que é ser semelhante. Ou seja, não tem escapatória para dizer que a lei do Criador não é amar o semelhante. Porque se eu estou me assemelhando, ao mesmo tempo estou amando ao homem, e o homem não era a semelhança e imagem do Criador, como eu havia falado. Então, se eu me assemelhar ao outro, a um irmão meu, eu automaticamente estou me assemelhando ao Criador. Mas vamos analisar agora esse significado aqui das letras, nessas 4 palavras que já tem um significado muito forte na sua lei. E essa lei, para quem não lembra, quem trouxe foi o Filho do Criador, foi o ungido, né, a Yahushua, né, o Messias, né, que trouxe essa lei de forma em prática. Ele não trouxe ortogando, né, vamos dizer assim, a lei, mas ele trouxe praticando esta lei, que é assemelhar ao próximo, entendeu? Assemelhar ao outro ser humano. Como assim? Mas isso tem a ver com essas letras? Tem a ver. Se a gente tiver analisar, obviamente que isso é tudo análise. Quem analisar e não concordar tem todo o direito de dizer que está errado, e tem todo o direito também de dizer que está certo, ou tem todo o direito de não dizer nada, não pensar nada em relação, porque cada um analisa e retém aquilo que é bom, que é interessante, entendeu? E aquilo, quando se fala que é bom, é aquilo que tem a ver com o Criador. Mas vamos lá. Vamos começar através de Adão, né? Vamos começar, na verdade, não. Vamos começar pela terra. A terra, ela tem essas 4 letras aqui, né? Eu vou falar o nome de cada uma delas em hebraico e vou dizer, e aqui está os significados. Você já pode até estar lendo, mas eu vou falar e narrar basicamente o que eu vim analisando nessas letras, nas palavras, ok? Aqui temos Aleph, Dalet, Mem e He. Aleph em hebraico, né, em português, quer dizer, a palavra Aleph, ela significa novilho ou boi. Dalet, como a gente já viu, é o portal, Mem é água e Re é furo. Se a gente analisar aqui, então a gente tem as palavras
boi, o novilho, portal, águas, furos. O que dá a entender que pode ser uma mensagem que significa o novilho que abrirá o portal das águas, ou o novilho abre o portal das águas. Se a gente analisar o que o Messias explica para a samaritana, é exatamente isso. Eu que vos dou as águas, que é para a salvação. Eu sou a água da vida. E aquele que beber de mim nunca mais terá sede. Aí ele fala assim, eu também sou a porta. E aquele que passar por mim encontrará pastos. Ou seja, quando se tem furo em uma porta, é porque aquela porta está aberta. Então dá-se a entender que é uma porta aberta, quando tem o portal e furo. E ele é o novilho, porque ele foi o sacrifício. O novilho vermelho na lei de Moisés, para quem não conhece, ele foi utilizado para aspergir o sangue do novilho, tanto no tabernáculo, que faz relação, fazia semelhança, fazia alegoria do nosso corpo, do nosso ser, certo? E as leis, as tábuas das leis, etc. Então foi pelo sangue do novilho, tá? Então é o novilho que abrirá as portas das águas, ou seja, para bebermos dele. E vamos parar então em Adão. Adão significa um homem. Se a gente lembrar do texto, eu não vou lembrar agora o capítulo, o versículo e o livro, mas eu lembro que Paulo fala assim, porque o Messias, ungido Yahushua, ele é o segundo Adão. Ou seja, ele é o novilho do portal das águas, ou ele é o novilho à porta das águas, ou ele é o novilho à porta e as águas. É só a gente lembrar o que ele fala para nós, né, e para todos que estavam com ele. Eu sou a porta, aquele que passar por mim terá a vida eterna, encontrará o caminho. Eu sou a água, e aquele que beber de mim nunca mais terá sede. E ele foi o novilho, porque através do sangue dele, nós nos tornamos o tabernáculo do Criador, e as leis do Criador e as tábuas das leis do Criador se tornou os nossos corações. Entende? Então ele é o novilho, ele é o portal e ele é as águas. Ok? Dan. O que significa Dan? Dan significa sangue. Mas a palavra Dalet Mem significa portal e águas, como nós vimos. Ou portal das águas. Lembra-se que até mesmo tem um hino, né, cristão que diz assim, teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço tua voz, fala de tua justiça, vai por aí. Então foi pelo sangue que nós encontramos a salvação, pelo sangue do Cordeiro, do ungido, do novilho. Então vamos pensar um pouco. Sangue é escrito por essas duas letras no hebraico arcaico. Cada letra significa uma significa portal e outras águas, ou seja, o portal das águas. Isso quer dizer então que foi através do sangue, ou seja, através do sangue, através do portal que é o sangue, que passamos para as águas tranquilas e pelo pasto verdejante, né? Agora, se assemelhar, ou seja, a palavra significa me tornar semelhante, que é damar em hebraico, temos a letra Dalet, Mem e Re, que é furo. Ou seja, furo, como eu havia dito, se assemelha à abertura, entende? Quando uma parede está com um furo, está com um buraco, significa que ela está com um portal, ela está aberta. Quando estamos com uma roupa que está furada, tem uma abertura na roupa, ok? Então vamos imaginar aqui qual seria a mensagem nesse ponto. Aqui está Dalet, Mem, Re, portal, águas e furos. Ao meu parecer, deu a entender para mim que significaria abertura do portal das águas, ou portal aberto para as águas. Quando eu me torno semelhante, aí sim o portal está aberto para as águas. Por quê? Pelo fato
né, de eu praticar a vontade do Criador, a vontade do meu amado, a vontade do Messias, a vontade de Yahushua. Entendem? Então, isso tudo que a gente está vendo aqui, eu espero que vocês tenham entendido bastante. Já estamos a meia hora falando e eu quero terminar esse vídeo só trazendo esse último entendimento, que é, por mais que a gente já tenha entendido basicamente sobre Adam, Adamá, Damá, além disso tem outros significados nas próprias letras, entende? E eu achei super interessante, porque se eu estou me assemelhando ao homem, eu estou me assemelhando ao Adão. E Adão é semelhante ao Criador. E isso é eu me tornar semelhante. E tudo isso parece que está interligado, está conectado, uma coisa a outra, entende? Tanto em suas palavras, como eu disse, nos prefixos e sufixos que entram na palavra principal, que é dam, né? Dam, Adamá, Adam e Damá, né? Damá. Todas elas têm sangue no meio, entende? E é exatamente pelo sangue do Messias que nós fomos resgatados para nos tornarmos famílias do Criador, porque foi pelo sangue do Cordeiro derramado que nos tornamos também filhos dele, entende? E assim nos tornamos também semelhante ao ungido. Eu espero que todos possam ter entendido esse vídeo. Que quem não entendeu, por favor, quando estiver com disponibilidade, volte a ver, preste bastante atenção em cada ponto que eu disse para tirar todas as dúvidas. E caso não tenha entendido, pode perguntar no bate-papo, que sempre possível for, irei vê-lo e irei tentar trazer um entendimento cada vez melhor. E caso muitos não tenham entendido, eu farei um outro vídeo explicando com mais detalhes, explicando pausadamente cada coisa, né? Porque eu sei que às vezes é complicado, ainda mais quando a gente não entende muito de hebraico. Eu, por exemplo, não entendo muito de hebraico, mas algumas coisas do hebraico a gente entende, né? Principalmente eu tenho um PDF aqui de hebraico, então fica um pouco mais fácil para mim, mas isso não quer dizer que eu sou melhor do que ninguém. Pelo contrário, somos todos iguais. E se o Criador me deu essa oportunidade de falar, é porque qualquer pessoa poderia falar. Então, se eu estou falando, é porque todos nós temos um ungido, né? O espírito do ungido dentro de nós. Então é isso aí, galera. Forte abraço a todos e até a próxima.